Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio de áudio codificado. O quadro onde a gente pega uma letra de música e a transforma numa história que vai te prender do início ao fim. Ou não, também, depende, mas a música eu lhes garanto que é boa. Hoje a gente vai mergulhar em uma trama que fala sobre os alicerces, sobre o que os mantém de pé quando tudo parece desmoronar. Bom, preparem-se que esta música é forte. É uma música novamente internacional. Então vamos lá, solta o clack. Clack! A névoa pairava baixa sobre a velha casa dos Hawthorne, envolvendo-a em um manto pálido que parecia sugar qualquer resquício de calor e cor. Era um lugar que já fora repleto de risos e ecos de passos apressados, mas agora apenas o vento uivava pelas janelas embaçadas, trazendo consigo um lamento que parecia vir de dentro das paredes. Jorge, um jovem com olhos que carregavam um peso além da sua idade, sentia cada fibra daquela melancolia. Ele andava pelos corredores, seus próprios passos parecendo intrusos no silêncio ensurdecedor que havia tomado conta. Seus pais, outrora um pilar de união, agora viviam em esferas separadas, dividindo o mesmo teto, como estranhos. As discussões se transformaram em longos silêncios, e esses silêncios eram ainda mais dolorosos. Jorge tentava se agarrar às memórias de antes, da época que a casa parecia um lar, não apenas uma estrutura com paredes frias, mas as imagens desvaneciam, como fotografias antigas expostas ao sol. Ele se sentia como um barco à deriva, sem âncora, balançando em águas turbulentas. Segure, segure firme, me agarre, ele pensava. Uma súplica silenciosa que ninguém parecia ouvir. Noites a fio, Jorge observava a mãe, sentada na poltrona da sala, a luz do abajur iluminando apenas metade do seu rosto, as sombras escondendo a tristeza em seus olhos. Ela parecia exausta, como se carregasse o peso do mundo em suas costas. E Jorge sabia que uma parte desse peso era a solidão. O pai, por sua vez, passava a maior parte do tempo no escritório, a porta fechada, o som das teclas do computador, a única evidência de sua presença. Ele parecia lutar contra algo invisível, uma batalha interna que o afastava de tudo e todos. Jorge via a exaustão neles, a tentativa desesperada de manter as aparências. Uma tarde, a quietude foi quebrada por uma discussão mais acalorada do que o habitual. As vozes antes abafadas agora ressoavam pelos cômodos, preenchendo o ar com uma tensão palpável. Jorge se encolheu em seu quarto, os fones de ouvido tentando abafar o som, mas as palavras perfuravam sua mente como adagas. Era sobre o futuro, sobre o passado, sobre tudo que estava desmoronando. De repente, um barulho alto. Um objeto de vidro se estilhaçando no chão. Fez seu coração saltar. A casa, que antes era seu refúgio, parecia agora uma armadilha, um campo minado de emoções não ditas e mágoas acumuladas. Ele sentia pequeno e indefeso, a sensação de abandono era esmagadora, mesmo estando sob o mesmo teto que seus pais. Murmurou: "Pai, estou sozinho", para o vazio do quarto. Sua voz era rouca. Aquela casa, ela simplesmente não parecia mais um lar. Não havia calor, não havia união. Era apenas um conjunto de paredes que testemunhava a ruína de uma família. Ele ansiava por um tempo em que pudesse sentir-se seguro, em que o riso fosse genuíno e o abraço um refúgio. Ele desejava desesperadamente que eles se lembrassem do amor que os unira, do amor que ainda os ligava a eles. "Se você me ama, não me deixe ir", ecoou em sua mente, um grito silencioso por socorro. Jorge tentou intervir, uma ou duas vezes, com a inocência e desesperança de uma criança que não compreende a complexidade dos adultos. Suas palavras eram como gotas de água em um incêndio florestal. A mãe o olhava com uma tristeza profunda, um pedido de desculpas não verbal em seus olhos, mas sem saber como agir. O pai parecia distante, envolvido em sua própria névoa de preocupações. A vulnerabilidade de Jorge era palpável, e ele precisava de um porto seguro, de algo para se agarrar,
para não ser levado pela correnteza de suas emoções. Ele sentia-se um pouco instável, com o chão tremendo sob seus pés. Certa noite, Jorge decidiu que não podia mais apenas observar. Desceu as escadas e encontrou sua mãe sentada na sala, os olhos fixos na escuridão do jardim. Ele se sentou ao lado dela, sem dizer uma única palavra. Ela suspirou e pela primeira vez em muito tempo, Jorge sentiu uma conexão. Mãe, vem aqui, ele disse. Sua voz, um fio de esperança. Ela se virou e ele viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Ele sabia que ela estava cansada de estar sozinha, de carregar este fardo. Ele então foi até o escritório do pai. A porta estava entreaberta. Lá dentro, seu pai estava inclinado sobre a mesa, os ombros curvados. Pai, eu sei que você está tentando lutar quando sente vontade de fugir, disse Jorge, com uma maturidade surpreendente. O pai ergueu a cabeça, seus olhos vermelhos. Havia uma batalha ali, uma luta para se manter de pé. A fala de Jorge pareceu acender uma pequena chama em seus olhos. Naquela noite, algo mudou. Não foi um milagre, nem uma solução mágica. Mas foi um reconhecimento, um fio tênue de comunicação foi restabelecida. Jorge, em sua fragilidade, havia mostrado a eles a própria vulnerabilidade deles, o abismo que se abria sob seus pés. A casa dos Hawthorne ainda tinha suas rachaduras, suas sombras, mas talvez, apenas talvez, com um pouco de esforço e com a mão de Jorge estendida, eles pudessem começar a segurar firme, se agarrar um no outro novamente. A esperança era um sussurro, mas era um sussurro que prometia talvez o amor. A esperança era um sussurro, mas era um sussurro que prometia que talvez o amor não se deixaria ir. E aí, monstrinhos e monstrinhas? Essa história aí de uma família, né? Meio quebrada e coisas assim. Qual música vocês acham que inspirou esta bela história? Mandem aí suas apostas, né, de qual música inspirou ela, deixem nos comentários. E, novamente, a gente se encontra aí na semana que vem com mais um episódio de Áudio Codificado. Espero que tenham gostado desse episódio e que quem conhece a música vai lá escutar, vai lá relembrar, vai sentir, vai... Porque música é isso, né? Música é muito sentimento, então vá lá sentir esta música novamente. Agora pensando numa história ou tentando interpretar a letra e coisa assim. Mas no fim das contas, apenas sinta essa música e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, nos vemos na próxima semana. Um beijo!